Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Na edição de hoje, nós vamos conversar com a atriz Edna Aguiar. Edna Aguiar, ela é atriz, cantora, contadora de histórias, arte educadora, ativista, natural de Londrina, no Paraná. Iniciou seus trabalhos de teatro com José Antônio Teodoro e o grupo Delta de Teatro, nos anos 80, lá em Londrina. Mudou-se para São Paulo em busca de formação artística nos anos de 1989 a 2005. A sua formação e ofício lhe renderam experiências profundas, possibilitando trabalhar com diretores como Gabriel Vilela, A Vida é Sonho e Gianni Schink, o Chinchi, não sei. Zé Celso Martinez Corrêa, com Mistérios Gozosos e O Homem Primeiro. Yakov Léo, Os Lusíadas. Luiz Carlos Vasconcelos, Pocket Opera Portinari, Paulo de Moraes, A Tempestade, dentre vários trabalhos. Há 27 anos, ela integra a companhia Circo Branco, sob a direção de Romero de Andrade Lima, artista plástico pernambucano e diretor do espetáculo de rua Alto da Paixão. 12 Cânticos de Amor e Morte, premiado e reconhecido internacionalmente, com o qual se apresenta até hoje. E sem mais delongas, nós vamos chamar a nossa querida para a gente conversar. Enquanto a Edna está entrando, vocês depois podem rever a nossa conversa pelo YouTube ou através de podcast. E aproveita e já manda aviãozinhos chamando os amigos para a gente iniciar o bate-papo. Olá, caríssima, boa noite. Olá, Aldonês. Tudo Boa noite, boa noitinha, né? Pois é. Estamos aí no Lusco-Fusco. Um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você, ouvir esse sotaque que é tão inspirador, Ah, que bom. tão inspirador. Esse povo daí tem uma água boa demais para esses lados. É uma água boa demais que tem aí nesses lados daí Pois de é. cima. Como é É um grande prazer estar aqui hoje. Desde já agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Sei que o dia hoje foi aquele corre-corre, não é? Foi. Menino que corre, corre. Eu sou candomblessista e hoje é dia de corre pra gente. Ah, tá. Olha aí. Pois é. Aqui houve, na quarta-feira, a caminhada dos terreiros de Candomblé. E foi um evento bonito. Mas na quarta-feira é o dia em que eu tenho mais intensidade de trabalhos. Então, foi impossível Sim, não prestigiar um momento tão bonito. eu imagino. Eu imagino como seja aí, para os lados daí. Para os lados de cá, que nós estamos aqui no sul, né? Sul, o sul, aqui, para os lados de São Paulo é mais, né? Mas aqui no Paraná é um pouco menos, né? Nós somos mais em menos. Não é que nós sejamos em menos de números, mas nós somos mais Reservados. sufocados, talvez. Sim. Não é reservados a palavra, não. Nós somos mais segregados. Ah, sim. A palavra é essa. A palavra é essa, filhos. A palavra é essa, Inês, Mas estamos aí na resistência. E na insistência. Eu acho que não é mais nem uma questão de resistência, é uma questão de insistência. Pois bem, mas diga lá. Eu li um pouco de sua biografia
Mas uma coisa é você ler, outra é a própria pessoa falar um pouco de como iniciou esse processo, desse encontro da arte contigo ou de você com a arte. Ou os dois Sim. marcaram um determinado momento para se encontrar. Como é que foi isso? Ó, na verdade, é, eu acho que nós nos encontramos porque estava escrito nas estrelas. Eu costumo brincar com isso, com essa frase, sabe? De que estava escrito nas estrelas. Primeiro que eu acho que todo ser é em potencial um artista, né? E aí vai de você ter a oportunidade de desenvolver a arte que você traz consigo ou não, Aham. né? Algumas pessoas têm a possibilidade de entender, né? E conseguir desenvolver, e outras pessoas não têm, né? No meu caso, eu tive a felicidade de, de conseguir fazer isso, né? Logo pequena, eu me entendi artista. Eu Ah, entendi que eu era diferente, né? Porque eu acho que a arte tem isso, né? Ela faz isso com a gente, de nos fazer entender diferentes, né? E eu tive a sorte de me entender diferente e de não ser podada por isso, né? No meu núcleo familiar, sim. né? Que é ao contrário, né? Por mais que eu tenha vindo de uma família de poucas posses, né? Bem poucas posses, bem poucas posses, sabe, Aldonês? Isso acabou que eu tive a possibilidade de me desenvolver nesse lugar, né? Já na minha pré-adolescência, eu tive um irmão mais velho que me levou para para ver ele fazendo teatro, né? Até por uma questão de tinha necessidade dele me levar para os lugares, né? De cuidar de mim enquanto irmão mais velho, né? Aquela Uhum. velha e boa história, né? O mais velho cuida dos menores, né? E aí ele começou a fazer universidade, aí ele começou a fazer teatro do movimento estudantil, né? E aí foi assim que eu fui entendendo, sabe, o que que eram esses lugares de cantar, de o que era interpretar. E tinha também os movimentos religiosos, né? Tinha perto da minha casa tinha aqui em Londrina tinha um convento, né? Aí tinham as noviças que Ah, vinham porque eu morava numa comunidade, né? Numa comunidade, do, muito parei de meia com uma favela, né? A favela do Pito Aceso. E aí elas vinham para contar as histórias com fantoches e contar as histórias, né? E aquilo me encantava. E foi assim, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Não é outra coisa, não. Então eu nunca tive. E tinha uma coisa também que aqui em Londrina tem uma escola de dança chamada. Até hoje. Não, acho que hoje ela não existe mais. Tinha uma escola de dança que por muitos anos ela esteve na cidade chamada Adanak, aham. sabe? E eu me encantava com as meninas, né, de titi, né? De tchutchu, titi, é tchutchu, né, que fala, né? Andando pela cidade. E eu queria ser bailarina. Ah, É, eu queria ser bailarina. Um sonho muito distante, né? Porque não era para uma pessoa do meu núcleo social, decididamente não, né? Minha mãe era lavadeira, meu pai era carroceiro, né? A gente criava porco. Então era um outro. Aí eu falei, bora, vou fazer então teatro, porque tinha na
na Secretaria Municipal de Cultura tinha um curso gratuito. Aí fui lá fazer teatro e olha, que eu fugi com o circo e nunca mais parei de fazer teatro. De fazer teatro. E aí fui, já girei mundo, viu, Aldonês? E o teatro, ele me abriu portas é, muito importantes e em todos os sentidos, físicas e extrafísicas, Uhum. né? Eu costumo dizer que o teatro ele me salvou. Hoje em dia, inclusive, eu trabalho muito com teatro. Eu trabalho com teatro de rua, sobretudo, né? Já há muitos anos. Eu descobri que eu gosto de fazer, o teatro que eu gosto de fazer é o teatro de rua. Já há muito tempo que eu deixei de fazer e de. Não que eu não goste, né? O teatro que eu chamo de teatro de caixinha, mas o teatro tradicional, né? O teatro ao qual dá o nome, né? A própria estrutura, né? Porque ele me levou para um lugar do conhecimento, né? Do conhecimento, de um conhecimento mais amplo, abriu a minha cabeça e o meu olhar para lugares que, que eu não teria tido acesso se não fosse o teatro, né? O teatro ele tem esse poder, né, de ampliar o seu espaço literalmente na vida, né? Ele começa desde lá os seus pés corporalmente, né, abrindo os seus dedos, Ah, né, com a sua consciência corporal, né? E aí ele vai fazendo, ele expande tudo, desde os seus dedos até a sua mente, aham. né? Então, teatro é tudo de bom. Teatro é tudo de bom. Todo indivíduo devia fazer teatro. É. Em algumas culturas, esse é um item, uma disciplina obrigatória, em que você precisa trabalhar a Sim, arte. E não necessariamente para que o indivíduo ele vá encarar profissionalmente. Mas a gente sabe, né? Quando a gente está fazendo laboratório em busca de um personagem, você precisa deixar o que é seu a serviço do que você vai criar. Então você não com pode colocar certeza. apenas os seus elementos, mas você tem que descobrir como é que você vai dar vida, dar voz àquelas pessoas que você está chamando à cena. E o Sim. interessante é, a gente tem essa percepção na construção do personagem, vem aquele momento dos ensaios, e depois vem a temporada. E na temporada o crescimento ainda é maior. Você percebe que o personagem cresce e descobre outras coisas, como a gente mesmo na vida. A gente vai descobrindo, isso aqui eu gosto de fazer, mas está me demandando tempo. Se eu for fazendo por esse caminho, eu vou conseguir aproveitar melhor e também meu tempo. A mesma coisa é o personagem. Quando o ator que deixou esse personagem se manifestar está aberto, né? Porque eu já vi cada Sim. coisa, cada coisa Oxe, também. oxe, com certeza. Tem uma coisa que acontece atualmente, Hum, Aldonês, que é uma negação dos que vieram antes, né? sim. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? De uma negação, né? Dos nossos antepassados, né? Do passado, Aham. né? Enfim, dos que vieram antes, né? É uma falta de reverência, né? Isso tem a ver também com as modernizações, né? E com o tempo, né? Tempo, né? E essa ideia errônea de que tempo é dinheiro, né? É, Tem a ver com capital, né? É uma conversa que vai longe, né? Mas isso para o teatro fez muito mal nas últimas décadas, né? sim. Fez muito mal, e principalmente para os artistas novos, né? Porque quando você não estuda os mais velhos, né, os que passaram no teatro, né,
você cai nessas armadilhas, né? Porque, por exemplo, não tem como você entender o distanciamento, né, brechtiano, se você não estudar o Brecht, né, Aham. por exemplo, né? E aí você pode cair nessa armadilha, por exemplo, né, do que você acabou de falar, né? De não entender essa questão do personagem, né? De entender, né? E eu tô falando do Brecht porque ele é meio óbvio, assim, né, para quem faz teatro, né, para quem estuda teatro e é um dos mais conhecidos, né? Mas a gente Aham. tem aí uma infinidade, né, de outros pensadores que estudaram esse mesmo assunto, né? Pois é. E, e, infelizmente ou felizmente, porque também, né, a gente não tem que ficar julgando, não, né? Deixa o rio correr, né? Aham. Deixa o rio correr, né? Exato. Deixa o rio correr. Já diz aquele ditado, né? Os pontos nos is, o tempo vai colocar. Porém, a gente vai fazendo o Não nosso é? trabalho, né? O nosso papel, mostrando, digo, olha, isso aí não é o I, não, isso é um J. Mas É verdade. se você insistir em dizer que isso é um I, tudo bem, mas isso é um J. E isso é um J. Na cultura iorubá, por exemplo, eu estava agora num curso de Shires e Orins, né? E estudando iorubá, né? Aí, um J na cultura iorubá, quando você vai. Um J, pra gente é um J, né? Aham. Na cultura iorubá, quando você vai pronunciar o J, você fala um J, você fala um D, você coloca um D junto, né? Então é J, né? Ó isso, né? Bora entender o que, que a gente está falando, Aham. né? Ó isso, Pois não é. é? Para tudo, né? O importante é a gente entender do que a gente está falando, né? E hoje em dia o imediatismo causa isso, né? A necessidade de você estar em cena de uma vez, de você fazer tudo muito rápido, né? É tudo muito frugal, né? Tudo muito frugal. Não é nem fugaz, é frugal, Aham. eu acho. Eu posso ter falado a palavra errada, viu? Eu vivo fazendo isso, Aldonês, falando a palavra errada. Não tem problema. Você, como atriz, você está ressignificando a palavra. Porque você diz, Adoro. olha, estou ressignificando, por favor, perdão. Ah, É. olha, tem alguém perguntando se hoje tem microfone aberto. Oi, Rony, querido. Hoje a gente não tem, porque a gente está tendo a alegria de conversar com a Edna Aguiar, que é atriz. Enfim, você vai descobrir quem ela é e o trabalho que ela faz, a importância para a gente, acompanhando a nossa live. Você pode participar mandando alguma questão ou alguma observação inspirado no que a gente conversar. Mas hoje, necessariamente, a gente não vai fazer microfone aberto. A não ser que Edna queira. Então, estou a seu dispor. Ô, Rony, me diga, o que será que o Rony queria falar? Uau, pode ser bom, né? O Rony, ele é cantor, ele depois até pode entrar, né? Mas vamos começar um pouquinho, se o Rony quiser, a gente depois dá dá esse momento, a gente oportuniza esse momento pra gente. Mas por enquanto, Certo. quem são ou quais são as tuas inspirações? Porque você disse o As seguinte, minhas. começou pequenininha e aí você percebeu que às vezes alguma ação tolhem, principalmente quando a criança, ela é muito inquieta. Criança que é inquieta, que demonstra um apo, uma coisa a mais, as pessoas geralmente ficam meio assim, meio, ih, esse menino, essa menina vai dar trabalho, isso aí já vai, bora lá, vamos regular. E às vezes não percebe que essa regulação está castrando talentos, está castrando é, coisas boas que poderiam florir lá na frente em alguma arte e a família desatenta não percebe isso. Mas as tuas inspirações construídas ao longo desse tempo, quem foram elas? Pelo menos algumas para a gente ter noção. Olha, a minha primeira inspiração foi meu irmão mais velho, chamado Luiz Antônio Aguiar. Foi ele. Ah,
Esse meu irmão, ele, ele muito cedo ele quebrou uma bolha, Hum, sabe? Ele quebrou uma bolha dessa nossa família, muito pobre, né? No sentido monetário da questão, né? E ele quebrou essa bolha. Ele saiu, ele resolveu sair daquele lugar que haviam nos reservado, né? Porque é assim que geralmente fazem, né? Com os pretos periféricos, né? E ele quebrou essa bolha e resolveu ir fazer universidade, e ele trazia para nós referências, né? Então foi com ele que eu aprendi a primeira música, a primeira música que eu tenho de memória de infância é teco, 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 teco na bola de gude, era o hum. meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava para valer. É, então, a minha primeira inspiração, com certeza, foi ele. Foi ele que me levou para ver Elis Regina, no Ah, Teatro Municipal da cidade, sabe? O show Essa Mulher, né? É, então, assim, ele é a primeira, meu pai, que assim, a, pela resiliência, justamente por não me podar na minha adolescência, ah. sabe? A minha mãe querendo me segurar e o meu pai falava assim: deixa, Ladim, deixa. Um dia ela fica, um dia ela para, um dia ela dá jeito, não deu jeito foi nunca. Daí foi muito trabalho para os meus pais, né? Mas aí depois saindo desse lugar, né, desse lugar aqui, aqui em Londrina, eu tive a oportunidade de conhecer logo assim, de cara aqui, logo assim na adolescência, aqui na cidade tinham dois grupos muito de teatro, muito engajados, assim, sabe, com pessoas muito boas que faziam teatro, sabe? Que faziam um teatro muito bom, que eram dois grupos. O grupo Delta, que depois eu tive a felicidade de entrar, e foi com eles que eu digo, que eu uso essa expressão, eu fugi com o circo, e o grupo Proteu, que de uma mulher que inspiração total, chamada Nietzsche Jacon, Hum. uma mulher que ela é viva. Hoje em dia ela já é recolhida, né? Porque é uma senhora, uma senhorinha, né? Mas uma das mulheres mais de teatro, uma das mais maravilhosas que você possa imaginar, assim. Foi ela quem me ensinou o significado da palavra merda, por exemplo, no Aham. teatro, né? O que é merda? Minutos antes de eu entrar em cena, sabe? Pela primeira vez na minha vida para o teatro, para entrar num teatro, né? Para me apresentar no teatro. Então, assim, essa é uma grande inspiração na minha vida. Meu irmão, meu pai, Nietzsche Jacon, essa mulher de teatro, né? Ela era diretora, né, desse grupo. José Antônio Teodoro, e aí vindo, né, mais para cá, daí já saindo, eu tenho uma pessoa que é daí do Recife, né, que se chama Romero de Andrade Lima. Hum. Ele é meu diretor já há muitos anos. É, e é até uma questão muito maluca, porque assim, como é que ele pode ser meu diretor se eu moro aqui em Londrina, ele mora em Recife, e o nosso grupo é de São Paulo, né? Que loucura, né? Diversidade maior Por não há, isso, né? não. Por quê, né?
justamente por isso, pela admiração, pelo respeito que eu tenho, pelo tanto que ele me ensinou, né? Ele realmente foi um mestre assim na minha vida, na minha trajetória. Eu o encontrei em 93 Ah, em São Paulo. Eu migrei para São Paulo, né, em 93, e aí eu fui para fazer, eu fui fazer um trabalho técnico, na verdade, em um trabalho do Gabriel Vilela, e foi lá que eu encontrei pela primeira vez com ele. Ele fazia o figurino desse trabalho. E aí eu conheci Gabriel, conheci ele, uhum. e aí fui fazer outros trabalhos como atriz, no qual ele também era figurinista, e aí ele me convidou para fazer um trabalho como atriz em uma vernissage dele. E aí foi quando ele montou um grupo, que é o Circo Branco, e que existe até hoje. É um grupo no qual a maioria são mulheres. Hoje em dia é um grupo heterogêneo, né? Tem homem, tem mulher, tem, tem pessoas de todos os sexos, né? Até porque nós fazemos 29 anos o ano que vem, né? E o Romero é uma dessas pessoas que me inspiram, e me inspiram até hoje, né? Eu tenho um espetáculo que ele dirigiu, um solo que eu faço, que se chama Risoflora, que eu faço desde 1998, né? Para você ter uma ideia. Que eu fiz aí no Recife. Eu fui até aí para ensaiar com ele. Ah, Então, esse também é uma pessoa. Zé Celso Martinez Correia foi imprescindível e é uma pessoa que me inspira até hoje, uhum. né? Apesar de eu não estar mais perto dele. E aí, para além dessas pessoas que são conhecidas, me inspira, por exemplo, pessoas no meu dia a dia, do meu dia a dia, sabe? Parece piegas, mas não é mentira, sabe? Porque na verdade são essas pessoas que me fazem, né, ir adiante. Por exemplo, a gente acabou de passar por um momento, né? Acabou de passar, não, né? Estamos passando Ano ainda, passado, né? aham. Mas a gente acabou de passar por um momento em que, se não fossem as inspirações diárias, né? No meu caso, por exemplo, eu não teria passado, não, Uhum. Aldonês, eu não teria passado, não, sabe? Eu creio que poucas pessoas não passariam, né? Sem... Isso era uma pergunta que eu iria fazer para você depois. Já posso antecipar, né? Quem são os teus portos seguros? A gente sabe que precisa Meu viajar. ponto, Ninguém consegue segurar ninguém e a gente precisa ir, mas quando a gente tem aquele aconchego da volta, a nossa próxima viagem se torna muito mais suave. Mas quem são os teus portos seguros? o meu ponto seguro nesse momento são amigos. Amigos, são aqueles amigos, eu não posso citar um, né? Não vou citar um só, Aham. não, né? Mas eu tenho aí uns amigos que são muito porto seguro, sabe? Que, que me abraçam toda hora que eu careço. Eu tenho aí, que não são muitos, mas que eu tenho eita! Tu ouviu? Os meus cachorros, eu tenho Aham. dois cachorros grandes. São os meus amigos, os meus portos seguros atualmente. Eu não tenho mais vivos o meu pai e a minha mãe, né? Então são os meus amigos atualmente. Aliás, eu sempre vivi em comunidade assim, sabe? Com tanto de gente. Eu sempre fui do mundo assim.
Acho Ah, que até essa questão do teatro de rua me oportunizou. sabe, eu gosto da rua, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de uma coisa assim. Já Barrow, mímico e ator, ele disse o seguinte: o teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia. O que é que você me diz? Assino embaixo, pois estou lhe falando, o teatro me curou. Eu tenho um histórico, Ah, ops, aquela né, que cai. Olha isso, foi forte. Eu tenho um histórico e não tenho problema nenhum. Eu sou, decididamente, eu sou daquele tipo que senta no pão de ônibus e daí quando você vê, tá contando para o pão de ônibus inteiro a vida. Eu tenho eu tenho certeza absoluta de que o teatro ele tem esse poder de transformar nesse lugar o ser, de ir nesse lugar do ser, né? Mas teatro, terapia, é sim. Ele pode ser utilizado de forma concretíssima nesse lugar, sabe? sim. Certeza absoluta de que se isso acontece, você pode ter um resultado certíssimo, sabe? E um resultado muito possível dele dar certo, sabe? E na. E para muito além do psicodrama, viu? Sim, sim. Porque existe aí, né, controvérsias, né, a respeito do psicodrama, né, lá Aham. dos anos 70, dos anos 70, né, 80, É, é. dos anos 70, né, para muito além, viu? Concordo totalmente. Mas em tua opinião, quando é que o teatro ele é um erro? Já houve momentos em que você pensou, o teatro é um erro? Isso é um erro. Não, que o teatro em si não. Eu acho que o teatro ele se torna um erro quando o atuador ele não se preocupa com o outro, com, com quem ele está, é, com quem ele está. Eu tenho que pensar nisso que eu vou falar agora, porque há controvérsias, né? Mas a quem ele está direcionando, né? Se ele estiver direcionando para alguém, né? Porque tem isso Aham. também, né? Sim, sim. Liberdade para dentro das cabeças, né? Eu sou pela liberdade sempre, né? Mas se você tiver essa intenção de fala para alguém, né? Ele é um erro quando você não consegue fazer esse caminho. Aí ele se torna um erro. Mas de outra forma, em outro caso, não, ele não é erro nunca. Não vejo teatro como Isso é erro. uma provocação. Na tua opinião, o que é que vai definir um bom texto para se trabalhar? Que elementos eles precisam ter? Eu sempre vejo assim, Ele oficinas precisa ter. de iniciação teatral. Então alguém, vamos pegar o texto de fulano de tal. E aí a gente começa a perceber que precisa ter mais oficina para a pessoa poder desenvolver melhor o personagem, começar a ter percepção do outro, como é que ele vai construir aquele personagem. E às vezes pega um personagem denso demais, um texto denso demais, para uma turma que está iniciando. E fica algo que parece que o texto é ruim, a atuação é ruim, a direção é ruim, e você de repente sai tendo mais raiva do teatro do que você começar a gostar do teatro. Eu já vi gente saindo
de determinados espetáculos, principalmente com atores iniciantes, com raiva. Eu dizia, calma, isso é um processo de construção. O erro muitas vezes não está nos atores, está na direção de quem escolheu aquele texto ali. Para aquele pessoal que está começando, é a mesma coisa que você pega um texto acadêmico e dá para alguém que está aprendendo o ABC. Você não vai ter um bom resultado. Se você falar, essa pessoa do ABC pode até dizer coisas, porque todo mundo sempre tem algo muito bom sobre determinados assuntos com outras perspectivas. Às vezes a gente não tem o domínio da linguagem técnica, às vezes a gente não tem o domínio da linguagem teatral, mas você tem outros domínios que você pode agregar e somar. Mas isso precisa de uma percepção. Eu creio muito, eu fico focado muito no diretor, perdão aos diretores teatrais, mas eu acho que em muitas coisas eles deixam muito a desejar, porque eles colocam umas viagens que eu digo, epa, isso aí o ator não atingiu lá, porque ele não percebeu quem é o personagem que ele está desenvolvendo. O que é que você me diz de um bom texto? O que é um bom texto? Então, essa questão é bem séria. Para mim, um bom texto tem que ter um bom conflito, sabe? Tem que ter um bom conflito. Alguma coisa para a gente resolver. E há controvérsias a respeito disso, porque também não precisa, às vezes não carece de ter, né? Eu acho que pro meu gosto, eu gosto de um bom conflito, né? Isso me ajuda quando eu vou trabalhar, né? Mas, sim, para a gente entender, esse conflito, você precisa esmiuçar um pouco mais para a gente. É um conflito que está no texto, na situação, está no texto, aliás, mas é da situação ou é do personagem? Um conflito, um personagem que tem muitos conflitos entre si. Olha, pode ser das duas coisas. Pode ser das duas coisas. De preferência que seja do personagem, porque daí fica mais gostoso para quem for fazer o personagem, né? E a delícia, eu acho, porque eu sou atriz, né? Na verdade, porque eu sou atriz, sobretudo, quando eu trabalho com direção, geralmente é porque eu estou dando aula, e aí eu sempre me coloco na posição de uma pessoa que está dirigindo, mas antes de qualquer coisa, eu sou atriz, então eu sempre me vejo, né, uma pessoa dirigindo, mas com o olhar da atriz, né? Então eu prefiro sempre que seja sob a ótica do personagem. Agora, essa questão do diretor, eu inclusive, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo um trabalho com uma atriz aqui da cidade que me chamou para dirigi-la. A primeira coisa que eu disse para ela, olha, eu trabalho com você e faço às vezes de lhe assistir e lhe dizer coisas que eu veja no trabalho que está sendo desenvolvido e lhe trazer possibilidades, né, de desenvolvimento da sua cena, possibilidades de encenação, de mise-en-scène, né, ou de não mise-en-scène, né? Agora, dirijo não, porque não acredito mais nesse negócio não de direção. Não acredito porque, para mim, esse teatro da cena prontinha, sabe, da cena que vem, ele ficou num lugar de que esses diretores, né, eles vão que ser ou eles já são, sabe? Ou eles são uma raça em extinção, sabe? Os novos diretores que vêm agora, para mim, e isso é bem polêmico, bem polêmico. Essa nova geração de diretores de teatro,
na sua maioria, falta as leituras, aquilo que eu falei no início, assim, logo que a gente começou a live, né? Falta os antigos, as leituras, os antigos. Então, como não tem aquela base, aí fica difícil, sabe? Porque falta o repertório. Uhum. E aí, aí como é que faz, né? Como é que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Pois é. Né? Aí fica É difícil. um caminho. Eu. De- É um caminho que você não pode esquecer de onde você veio, senão você não sabe para onde vai. Como o Meus. Júnior Aguiar está dizendo aqui, falta referência. O que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas não querem ter essa referência. Querem dizer, eu digo em sua grande maioria, não todas, mas em sua grande maioria as pessoas querem fazer por si mesmas determinados trabalhos. Às vezes eu vejo alguém dizer assim, ah, fulano, teu trabalho é parecido com o de fulano. Não, meu trabalho é parecido com o dele, não. Talvez você tenha lembrado por causa da cor que eu uso, a cor que ele estava usando, mas não é igual. Mas se você for observar lá, tem elementos daquele trabalho anterior no novo trabalho, na nova proposta. E a gente vê muito isso na arte, quando a pessoa ela acredita que está fazendo algo inusitado, vanguardista, e ela está repetindo uma coisa que já foi feita lá atrás, às vezes melhor do que ela está fazendo agora. É muito absurdo isso, é muito absurdo. A gente vê isso direto, Uhum. né? É, só deixa eu fazer uma parte, mandar um Júnior, Juju da Tia Preta, é meu sobrinho Júnior, Júnior E ele te Aguiar. fez Ele uma mora em uma outra pergunta cidade. aqui agora, mas você já tinha falado, eu ia Sim. deixar para depois. Ele disse assim: tia, depois narra aí quando foi que rolou essa história de fugir com o circo. Ele ficou intrigado, acho que ele pegou a live depois, né? E ficou intrigado agora. Que história é essa de fugir com o circo? É verdade, é verdade. Ô, meu amor, lembra que eu vou contar rapidinho, tá? A minha mãe, ela falou assim pra mim, eu falei que eu ia fazer teatro na Secretaria Municipal de Cultura, né, aqui da cidade. E ia entrar no curso, né? Eu estava na época de fazer o vestibular para entrar na universidade, né? Aí ela falou assim para mim: se você não passar no vestibular para a universidade, você não vai fazer teatro, coisa nenhuma. Mas a minha mãe não era um docinho assim, tá? Ela usou muito mais veemência, né, Júnior? Você sabe bem como a avó falou, né? Aí, o que que eu fiz? Passei na universidade, fiz um ano de ciências sociais, porque eu já sabia que o teatro que eu ia fazer era diferente, eu queria entrar nas ciências sociais para fazer antropologia depois. Ah, Fiz um ano de ciências sociais e o que, que aconteceu? O Delta me chamou para ir trabalhar com eles, e aí eu, ó, fugi. Aí que eu brinquei, eu fugi com o circo. Literalmente fugi com o circo. Nunca pois é. mais voltei para a universidade. Você não estudou É, sobre os atores sociais, você foi fazer a sua atuação social, né? exatamente, exatamente. Mas voltando à história do diretor, né? É isso. Eu acho que essa questão tem a questão atualmente, né? Eu acredito que esse teatro, principalmente agora, depois desse momento Sim, pandêmico, sim. show Vivo Delta, é verdade. Principalmente depois desse momento pandêmico que nós passamos, né? Esse teatro, não só desse momento pandêmico que nós passamos, não, que nós estamos atravessando,
mas do lugar onde nós moramos, né? Do país onde nós moramos, que olha a arte com os olhos, né? Que olha, né? Que nos coloca no lugar aonde nos coloca, né? Não tem mais como a gente pensar o teatro da forma como ele era pensado, mais, né? Ou o teatro começa a realmente comunicar, né? E quando eu falo teatro, teatro sou eu. Uhum. As pessoas têm que começar a entender isso, os atuadores, né? Os artistas que trabalham especificamente com esse segmento, né, artístico, né, com o teatro, né, com a atuação, né? Então, que começar a entender que o teatro somos nós. Somos nós. Nesse momento das nossas existências, nesse momento no mundo, né, mais do que nunca, nós temos que assumir isso. Né, que somos nós o teatro. Esse teatro idealizado, por exemplo, aqui em Londrina, nós temos um teatro lindo, que é o Teatro Ouro Verde, que é para 800 e poucas pessoas, ou talvez um pouco mais. Ele recém foi reformado, um teatro lindo. E aí tem uma possibilidade de teatro municipal que há duas gestões ou três gestões municipais de prefeitos que passaram, ele foi levantado um esqueleto, então é um elefantão branco. Na verdade, sacanagem com o elefante branco. Eu sempre penso nisso depois que eu falo, porque o elefante branco é uma coisa tão linda, né? E aí denomina-se elefante branco. Né? Sacanagem com o elefante branco. Mas é lá uma construção inacabada, enorme, absurda, sabe? Que está lá, né? E aí, houve um tempo em que isso me incomodava muito, enquanto ativista que sou, Uhum. né? E né, várias vezes já fiz piquete, não sei o quê, e fui lá e queria tacar fogo, sabe, em alguém, né? Mas de uns tempos para cá, e já não são tempos poucos, não, porque a gente está falando aí de anos disso, viu, Aldonês? Sim. Eu fico pensando que assim, para que aquele teatro? Para quê? Eu mesma, eu mesminha, não tenho o que apresentar lá. E os meus companheiros com os quais eu trabalho aqui na cidade, né, que fazem teatro aqui na cidade e que produzem essa arte aqui na cidade, também não. Nós não temos, nós não produzimos a arte para aquele espaço. É uma arte elitizada, que é uma arte elitizada que está fadada a ser apresentada lá, né? Então, para quê? Para quem se pensa aquele espaço? Né? Então, eu acho que é um lugar de pensamento mesmo que há que ser mudado, sabe? Nos atuadores. Né? Aí eu estou falando de um segmento específico, né? Que são os atuadores, né? E eu penso disso no geral, sabe? Não é aqui em Londrina, né? Não é porque mas São Paulo tem mais espaços, ok, né? Mas é a mesma coisa, né? É no geral. E você sabe que eu tenho dialogado com amigos, né, que estão em outros lugares, aqui da América Latina, por exemplo, né, que estão em outros lugares trabalhando, e que o problema está no mesmo lugar,
porque o mundo está passando por essa transformação, né? Isso. É, 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 é o mundo, né? É o mundo e eu não sei como é que é, como é nos países desenvolvidos, né? Que tem dinheiro, Aham. né? Porque mas para os que não têm, os que são mais próximos da minha realidade, né? Que é onde eu tenho gente com os quais eu dialogo, né? Nesses lugares, eu tenho dialogado com pessoas que têm esse mesmo pensamento, essa mesma linha de raciocínio. Pelo menos começam a pensar nesse lugar, né? De que ou, ou a gente revê de forma muito profunda essa nossa forma de comunicação e de entendimento do que é essa atuação, né? E de para onde é que a gente direciona essa atuação, ou nós estamos fadados a desaparecer, sabe? E a virarmos TikTokers. Uhum. Virarmos TikTokers. É. Ou então, assim, sabe? Né? Sim, Sei sim. lá. Cada um, cada um daí, né, se defende do jeito que puder, né? Pois é. Mas o engraçado é que esse momento pandêmico fez com que as mídias sociais elas tivessem uma determinada importância. Se a gente lembrar um pouquinho, a gente vai ver que havia uma implicância muito grande sobre os adolescentes e as pessoas que usavam as mídias sociais. Para com isso é besteira. Você fica enchendo o saco, tá conversando com a pessoa lá no Japão e tem alguém ao teu lado aqui que você não consegue conversar. Aí veio a pandemia e começou a ajustar aquela velha história dos pontinhos nos is. Você pode conversar com alguém ao lado, sim, vai dar muita saudade quando esse alguém que está ao lado não estiver ao seu lado, mas você também pode conversar com outra pessoa de maneira mais significativa ainda. A gente percebe isso Com, e a com, arte precisou se ressignificar, se reinventar, aprender a utilizar as ferramentas, aprender a utilizar como ela vai fazer esse diálogo para aprender a pessoa que está assistindo a live. Porque quando a live começa a ficar bacana, as pessoas começam a enviar corações, mandam um aviãozinho para outras pessoas e diz: olha, eu paguei por um espetáculo online, mas me tocou sobremaneira. Porque essa é uma forma de comunicação nova que a gente ainda vai definir, ou talvez alguém já tenha definido, de teatro em que você tem o elemento básico, mas tem também essa interação remota. Você sabe que tem alguém te assistindo. Pode não sim, saber quem, pode não ver os rostos, sim. mas você sabe que tem alguém ali que está vibrando, está gostando. E se a pessoa também não está gostando, ela às vezes é até indelicada e coloca nos comentários sobre isso, né? Sobre, não gostei dessa atuação, não gostei disso, daquilo, etc e tal. Diante de todo esse universo, como é que você vê essa relação do teatro hoje com a cidadania? Como é que está essa relação? Quase. Eu acho que tudo é uma questão de comunicação, de como você se comunica. Aham, Independe, independe. O meio, sabe, de como você vai fazer isso, independe. Eu acho que o que importa é você ter a clareza, né? Ter o entendimento do que você quer comunicar, uhum, né? O que você está comunicando? E a quem você quer comunicar? A qualidade do que você quer comunicar. Isso também é importante, né? Como você está comunicando? E o que você quer comunicar, né? Isso eu acho muito importante.
né? Isso eu acho que é um ato de cidadania, né? Isso eu acho que é praticar cidadania, né? Com o que você faz, independente daí do meio, Aham. né? Que você utiliza, sabe? Eu acho que aí as coisas se linkam, sabe? As coisas se linkam daí, sabe? Eu não sou contra, logo no início, né, disso tudo, Hum. para mim foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. Porque, ao contrário do que parece, eu sou muito tímida nesse lugar aqui. É que nós já estamos aí há 2 anos, né, Uhum. disso, né? Mas no princípio eu tive que dar aula. Quando eu comecei a dar aula, foi complicadíssimo para mim, né? Até porque coube a mim, num curso livre de teatro de rua, trabalhar a voz como instrumento. Ah. Aí como é que você vai fazer? Como é que isso para mim, né, aqui, né, assim. Então eu tive problemas bem sérios mesmo. Mas nada como o tempo, Aham. porque o tempo te faz entender, né? É o tempo que te faz entender, né? E, com o passar do tempo eu fui entendendo que era possível, né? E fui também me ajustando, né? E entendendo que era possível ser honesta com o que com o que eu estava fazendo. Sim, sim. A verdade é imprescindível em tudo, né? É. Eu já tinha conversado em lives anteriores e tinha dito o seguinte: eu creio que esse momento para as artes era aquele momento em que chegou o cinema para o teatro. Ele passou por um problema seríssimo de aceitação e depois o cinema te dá N possibilidades. As pessoas precisam trabalhar muito para que o olhar atinja o espectador lá. Não é um simples olhar em cena que vai atingir o espectador. O cinema, ele vem assim, tchum, bota aquele olhão para você e você muitas vezes não pode ser nem uma pessoa de palco muito boa, mas você pode ter caras e bocas incríveis que a câmera capta de maneira fabulosa e aí quem assiste já sente toda a emoção, já entra em catarse naquele processo todo. Então eu creio que é o que eu estava lhe dizendo. Esse nosso momento de agora é o cinema aparecendo, entende? Nas artes. Você precisa ressignificar. Isso Sim. não quer dizer que você vai abandonar os seus métodos interpretativos, os textos, mas você tem que ver o que é que funciona para que essa comunicação, como você mesmo falou agora, ela continue acontecendo. Porque o importante não é se comunicar, o importante não é trazer um conteúdo para alguém. Por que você não aprende a rever esses conceitos? Então eu percebo que muita gente lá atrás que ficava resistindo, não, isso não dá certo, isso não dá certo. Ainda bem que quando as coisas se normalizarem, a gente vai voltar a ter público. Você não vai deixar esse momento híbrido, não. Há pessoas que não poderão estar. Se você fizer um espetáculo, eu vou ter a alegria de assistir daqui de Recife, você está em Londrina. Em algum momento eu Sim. poderei ir ter a honra de vê-la em cena, pessoalmente. Mas nem todos os momentos, todas as pessoas não podem estar assistindo aquele momento. Então, esse momento híbrido, essa descoberta dessa ferramenta social tão necessária hoje, ela não vai deixar. Ela vai acontecer. Não sei o que você pensa a respeito com relação a isso. Eu acho o máximo, Aldonês, isso foi uma raiz forte. Eu acho que eu costumo brincar que assim, para a gente não sobrecarregar Belém, então a gente manda as malas para o além.
Eu acho que muitas malas foram para o além nessa pandemia. E uma delas foi isso, sabe? De abrir essa possibilidade e essa questão da hibridez, né, com relação ao teatro. Agora, na pandemia, logo no início, naquele momento mais difícil mesmo, Uhum. de total falta de perspectiva e de entendimento do que era que estava acontecendo, é, eu fiz um trabalho com um amigo que mora na Itália. Nós fizemos um trabalho chamado Oca, a flecha que atravessa a mim. Eu estava totalmente confinada aqui dentro da minha casa, Ah, aqui dentro da minha casa, e ele lá na Itália. Eu gravei o trabalho todo aqui, e ele lá, eu com o meu celular, com esse celular pelo qual eu estou falando com você aqui agora, ah. né? Ele aprendeu a editar lá, porque lá na Itália a coisa foi bem feia logo no início, né? Sim, sim, sim. Não sei se você, né? Ou os caixões, enfim. Uhum. E nós, inclusive, fomos contemplados, dá para ver esse trabalho, nós fomos contemplados com aquele prêmio Respirarte da Funarte, chama Oca, a flecha que atravessa a mim. E ficou um dos trabalhos, um dos melhores trabalhos que eu já fiz, Uhum. sabe? Assim, um dos melhores trabalhos que eu já fiz, né? O próprio curso livre de teatro de rua do Canto do Mar, que é uma vila cultural, se chama Canto do Mar, Movimento de Artistas de Ruas de Londrina, que é fruto de uma ocupação que aconteceu na cidade pelos artistas de rua da cidade, né? E que atualmente é gestado pelos próprios artistas, mas que atualmente é uma vila cultural, né? Que Foi maravilha. cedido pela prefeitura, e nós aqui na cidade nós temos o programa de incentivo à cultura, que se chama Promic, e aí, através desse incentivo, nós temos um programa de vilas e nós estamos inseridos dentro desse programa de vilas. E nós, então, temos aí um curso livre de teatro de rua. E nós tivemos que o curso ia começar em março, nós tivemos que migrar pro online. E nós fizemos o curso. Nós fizemos. E pasme, teve aluno que fez os 2 anos do curso de Olha só. forma online. Da cidade mesmo, nós só terminamos com uma aluna. Nós tivemos aluno do Rio de Janeiro, aluno de Florianópolis, não, de Joinville, aluno de São Jerônimo, aluno de Curitiba. Uma coisa que Uhum. jamais poderia ter acontecido se a gente, né, se isso tivesse acontecido de forma presencial, né? Tivemos uma série de convidados maravilhosos, né? Gente de norte a sul do país, sabe? Pessoas interessantíssimas para o curso, né? Pensadores e professores, enfim, né? Pesquisadores que nós não poderíamos ter tido acesso e nem dinheiro, sabe? Uhum. Para pagar passagem, estadia, vinda, enfim. Se não tivesse acontecido essa hibridez, né? Essa possibilidade, né? Essa hibridez não, a hibridez vai acontecer agora, porque aí nós entendemos que a hibridez ela pode nos possibilitar isso, esse Uhum. diálogo mais amplo, né? Ou seja, concordo plenamente, sabe,
que há que se olhar para o que de bom acontece, né? Quando, quando a bomba explode, né? Quando a bomba explode. Né? No mínimo, um caos acontece e desse caos estrelas se formarão, né? Em algum outro lugar. Uhum. Eu, eu, eu já fui mais apocalíptica, foi um pouco menos. Em que sentido, Edna? No sentido da humanidade mesmo, da humanidade mesmo, sabe? Da humanidade mesmo. Eu sou um defensor dos povos indígenas de maneira aberta e há muito tempo. E aí as pessoas sempre dizem assim, a vida vai acabar. Eu disse, olha, a gente está num perigo muito grande com relação à Amazônia, que é o pulmão do mundo. E a gente sabe que, sem ter como esfriar o planeta, não sei se nós iríamos ter pele suficiente ou teríamos órgãos internos para conseguir respirar um ar tão quente e ficarmos sadios. A gente vê isso quando começa a elevar a temperatura em determinadas partes do planeta, como as pessoas ficam desmaiando até entram em óbito. Mas a vida no planeta ela não vai deixar de acontecer. Ela pode não acontecer com os humanos, mas ela vai acontecer. Acontece. Agora a gente não preservou, então é um problema que a gente precisa resolver, né, de maneira urgente. Mas eu tenho um trechinho aqui do Bertolt Brecht que diz o seguinte: vocês, artistas que fazem teatro em grandes casas, sob sóis artificiais diante da multidão calada, procurem de vez em quando o teatro que é encenado na rua, cotidiano, vário e anônimo, mas tão vívido, terreno, nutrido da convivência dos homens, o teatro que se passa na rua. Que preconceitos são vencidos em cada encenação que acontece na rua? Que preconceito? É uma pergunta? Sim, Isso para mim? Ou é o Brecht? Que não, preconceitos são o vencidos? Bré, ele foi para te fazer viajar e voltar com a resposta. Provocações. Sim, sempre, né? Sempre são vencidos. Toda vez que a gente vai para a rua, toda vez que a gente vai para a rua, a gente volta diferente, né? É, eu tive uma experiência agora, eu fui para o Cariri, para a região do Crato, né? Eu fui lá no Cariri, eu fui exatamente no Crato, nós nos estabelecemos lá, mas a ideia era fazer a região, era para ter sido feito uma gira mesmo, né? Por 5 cidades. E nós tínhamos cartas de anuência para trabalhar de uma forma assim bem cartesiana, de forma bem de produção mesmo, assim, né? Normal. Só que, como chegou a pandemia, não foi possível, e como era um projeto Em loco, de precisava estar lá presente, como? né? Em loco, precisava estar lá Sim, presente. porque até existia, como chegou a pandemia, até existia a possibilidade de não ser feito, mas era um projeto de intercâmbio. Quando eu pensei o projeto junto com o produtor, que é o Ed Mansan, nós pensamos um projeto de intercâmbio. E aí, com dois personagens, que é a Risoflora e a Preta do Leite. A Risoflora é um espetáculo de teatro. É uma personagem, né, construída para um espetáculo de teatro. A Preta do Leite, ela é uma contadora de histórias. E para mim são diferenças bem, bem grandes. E que são inspiradas muito, mas muito mesmo, nas mulheres
são inspiradas em mulheres, mas principalmente nas mulheres daí. Quando eu falo daí, é desse universo. Uhum. Desse universo. Por conta de quê? De Romero de Andrade Lima, que é o diretor aquele que eu te falei que eu amo, né? E que está para além, porque é meu mestre. Um dos mestres, né? Porque a gente não tem um só, né? A Uhum. gente tem um tanto, né? Aí, essa itinerância e esse intercâmbio lá no Crato, né? Aí, um dia eu saí com a Risoflora, lá no Juazeiro. O primeiro dia que eles tinham aberto para os romeiros, no Juazeiro, né? Aí, é impossível, é impossível você sair num lugar como aquele e voltar, você sair para a rua, né, com a personagem, e voltar imune, e voltar do mesmo jeito, e voltar com o mesmo pensamento. Aconteceu uma coisa comigo muito maluca, eu contei isso ontem, inclusive, para um amigo. A Risoflora, ela faz um jogo, que é uma flor e uma história da memória de Risoflora, e aí, dependendo da flor que eu estou, eu faço um jogo, né? E aí eu conto uma história e me relaciono com a pessoa que, que de alguma forma me acolheu, Ah, né? E, e eu trabalho com a Risoflora a energia da loucura. Ela é bem diferente fisicamente, enfim. É um personagem. Aí eu entrei num lugar ah, e eu ofereci para um adolescente lá no Juazeiro, aonde se vende ali, né, aonde tem as lojinhas, né, onde se sim, vende sim. um tanto de coisa. É Ofereci aos para um pés do Padre adolescente. Cícero. É ali perto, ali perto. No centro, perto do museu, Sim, perto do museu do Padre. certo. Aí, foi por ali que eu andei. Haja risoflor e risoflora por ali, porque tem um tanto, né? Por ali. Aí eu ofereci para o menino. O menino ficou tímido, o adolescente. Aí ele olhou para o lado. No que eu olhei para o lado, tinha uma senhora, uma jovem senhora, sentada assim no que parecia um caixa improvisado. E do lado dela, uma menininha deficiente, com as perninhas é, enroladinhas, sabe? Ela tinha um problema nas pernas. Sentadinha em cima de uma almofada, parecia uma rainhazinha assim, em cima de uma almofada. E com a cadeira de rodas do lado. Então, pelo jeito, ela ficava ali todos os dias com a mãe. No que eu olhei ela, eu entendi o que se passava. Aí, né, eu peguei e comecei a cantar para ela, bo, 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 mafulê, que é uma música que eu tinha acabado de aprender. Sabe quando você sai totalmente assim? Você sai totalmente saí. Dane-se eu, né? Nessas horas, dane-se eu. Era ela que tinha que ser acolhida, né? Eu ia sair correndo dali? Não, segurei minha onda. Aí eu, bafulê, e fui em direção a ela, assim, tremendo. O que eu faço agora? Aham. Aí fui. Porque o olhar da mãe dela, para mim, era um olhar do tipo assim. Já era assim o olhar da mãe dela para mim. No que eu fui Aham. chegando perto da menina, a flor, a mãe dela falou assim: ela é doente, quase assim no meu ouvido. Ela é doente. A senhora reza ela para mim? Tu acredita? Ah. Rezei, né? Aham. Rezei, menina. Rezei a menina.
Riso, Cadê a menina? Tu acha? Aí, hã? riso reza, a É matéria do bichinho. jornal do outro dia, né? Não é? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Então, assim, não tem, não existe essa possibilidade de você sair imune, de você sair como você, como você, de você sair e voltar do mesmo jeito da rua. A rua é muito mágica. A rua é Uhum. muito mágica, sabe? Você você tá fazendo uma coisa e daqui a pouquinho vem uma outra, sabe? Passa um passarinho aqui e te fala uma coisa aqui, sabe? E aí você vai falar com esse passarinho, Uhum. né? Você vai falar com o passarinho, né? E tudo muda, É. né? Teatro de rua é para além de Viola Spolin, né? Ó, Muita gente pensa que vai muito. ficar com ela, ela só foi o ABC inicial. Como é a construção de Ela seus só foi uma. personagens? Perdão, diga. Oi? Não, Não diga, por entendi. favor. Eu emendei e perguntei como é a construção de personagens, sua construção. Mas complete, por favor, A minha. seu pensamento antes. Não, não. Foi. A minha construção de personagem vai muito. Hoje em dia, como eu já trabalho, já sou mais antiga, né? Eu costumo dizer que eu sou antiga, né? Como eu sou mais antiga, hoje em dia ela é muito intuitiva, de acordo com o grupo que eu estiver trabalhando, né? De acordo com o diretor, né? Eu já fui bem mais cartesiana nesse sentido, sabe? De ter um princípio, meio e fim, sabe? De pensar, de ser mais cabeçuda, Aham. né? Cabeçuda no sentido de me preparar mais, né? Hoje em dia já é mais leve para mim essa questão da construção, né? E que eu acho muito importante a gente ir se despindo disso, Uhum. sabe? Porque é um modelo muito europeu, né? Essa necessidade do treino, do treinamento, do corpo pronto, do Uhum. corpo sempre. Não que a gente não tenha que ter o corpo tonificado, que a gente não tenha que ter a voz preparada, que a gente não tenha que ter, né, que a gente tenha que estar e estar. O Zé Celso ele usa tá e tá, É. né? Você tenha que estar e estar, né? Você tenha que estar pronto, né? Mas tem também um modelo muito europeu, né? Que nós durante muito tempo nós aqui seguimos isso, né? De ter que seguir aí um treinamento que não é de uma realidade nossa, né? Não é, não é, simplesmente não é, né? Então, bora, eu prefiro fazer capoeira, sabe, um maculelê, jogar, sabe, dançar um boi, sabe, um baianá, como aquecimento do que um treinamento mais balesístico. É interessante essa forma de construir, que é uma forma muito mais liberta e talvez se torne mais autêntica, porque quando você se prende muito a técnicas, você às vezes vê um personagem interessante em cena, mas está faltando uma alma ali, está faltando alguma coisa ali nele. Tem técnica, tem voz, mas está faltando algo ali. Você aplaude, mas o que é que está faltando ali, né? Sempre tem esse algo que às vezes falta quando você vai muito pelo caminho da técnica, desses Sim, padrões. eu acho lindo, acho muito lindo,
E durante muito tempo da minha vida, eu idealizei, eu idealizei isso para mim, sabe? Até que chegou um momento que eu entendi que não era real para mim, para minha pessoa, né? Hum? Que não era real para minha pessoa, não era não. Aí quando, principalmente depois do teatro de rua, né, e do meu ajuntamento com essas pessoas no Circo Branco, né? No Circo Branco eu tive a felicidade de me encontrar com pessoas, né, de várias vertentes artísticas, né, musicistas, pessoas que já trabalhavam há muito tempo com perna de pau, né, com extensões, né, com o próprio teatro de rua, mas que já estavam na rua há muito tempo. A Lígia Veiga, por exemplo, da Cia de Mistérios, né? Uma maga, né? Dessas, dessas que mestra, né? Uhum. Assim. Então, eu fui desconstruindo, sabe? Porque eu fui aprendendo outras formas de criação e de entendimento de criação de personagem, de construção de personagem, né? Porque até então eu entendia por outro prisma mesmo, né? E com os próprios... quando trabalhei com Gabriel Vilela, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com, 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 assim, de trabalhar com gente, com a Vivian Bucup, por exemplo, né, que é uma bailarina maravilhosa, né, mas que daí já tinha esse entendimento de que para o teatro era diferente, Aham. né, com gente já construindo isso, e isso já faz, a gente está falando de tempo, viu, porque eu sou, né, eu já tenho 57 anos, né, então assim, a gente está falando de um tempo longo esse aí, né, o Samuel Kerr, que também maestro, né? Maestro, né? Clássico, né? Mas ao mesmo tempo entendedor dessa questão da voz do ator, né? Então assim já quebrando paradigmas, né? Então eu tive muita sorte na vida, Luiz, muita sorte. Foi isso que aconteceu comigo. Ah, que bom, né? Tem um textozinho da Clarice Lispector que ela vai retratar também um desses momentos que me faz pensar nesse momento da pandemia e também em outra questão que eu vou jogar para você. Vou botar no seu colo essa questão. Mas o texto da Clarice diz assim: Então, sonhei um sonho tão bom. Sonhei assim. Na vida nós somos artistas de uma peça de teatro absurdo, escrito por um Deus absurdo. Nós somos todos os participantes desse teatro. Na verdade, nunca morreremos quando acontece a morte. Só morremos como artistas. Isso seria eternidade? Clarice Lispector. Aí eu pergunto para você, a pergunta que eu vou deixar no seu colo é: quando é que o absurdo da vida encontra com o absurdo do teatro? Quando o absurdo da vida encontra com o absurdo do teatro, quando nós não morremos e nos damos conta disso. Quando a gente se vê lá, Hã? na fotografia. Quando a gente não morre. E é uma Eu acho que sensação. é aí. E é uma sensação de quê? É uma sensação de que. É uma sensação de que nós somos. De que a gente é. De que a gente é. Do que a gente realmente é. A gente estava De que a gente comentando. realmente é. Sim, sim. A gente estava comentando há pouco, você até falou dessa questão da voz. O artista precisa ter voz. Mas o que é que a arte não pode silenciar? A gente sabe que
eu já assisti peças de teatro em que haviam personagens que não tinham muita fala, mas a presença desse personagem em cena, perdão, era tão absurdamente grandiosa que até tomava o lugar, tomava o nosso olhar de outros personagens. Tinha os personagens principais na trama, mas quando entrava esse personagem que tinha poucas falas, mas tinha uma presença cênica absurda, parecia que tinha imã, e não era só comigo, era com muita gente quando assistia no final da peça comentava e dizia: nossa, você viu o personagem fulano? Teve momentos até que eu tive que me concentrar para não perder o que é que o personagem estava discutindo ali, porque o personagem estava lá, com um olhar, com uma presença assim absurda. Mas a gente sabe que a arte às vezes silencia. O que é que ela não pode silenciar? Ela não pode silenciar a sua. Ela não. Nossa, complicado isso, né? Mas eu acho que ela não pode silenciar a sua. O que você tem para dizer. O que o personagem tem para dizer. Ela não pode silenciar aquilo que. Não, peraí, deixa eu pensar melhor nessa. Deixa eu refazer essa minha resposta aqui. Ela não. A arte, você está falando, né? Isso. A arte não pode silenciar. A arte não pode silenciar. Nossa, eu estou lendo ali agora. Pessoas escravizadas da fazenda do Tagalo. A arte não pode silenciar a necessidade eu ando muito power, sabe? A arte não pode silenciar o que você tem para dizer, o que o atuador tem para dizer. A arte não pode silenciar. O atuador tem para dizer, né? Independente do qual seja a forma dele se expressar. Nossa, Júnior, de se expressar. Júnior, não é à toa que você é meu sobrinho, hein? Exatamente. A arte não pode silenciar isso. O que o atuador tem para se expressar. Em algum momento, você já sentiu que na sua atuação já tentaram silenciar a sua arte? Não foi uma, não foi duas, não foi três, e não foi quatro, não. Foi muitas vezes, Aldonês. Ser artista nesse país em que a gente vive, e na minha condição, e sem vitimismo, porque eu me recuso a esse papel, na minha condição, muitas vezes, né? Mas, como me recusei, então... A gente tem exemplos horríveis nesse sentido, né? Inclusive, há pouco, eu não lembro agora do nome do artista, ele é preto, mas ele tem um cabelo assim, cabelão bem grandão, e ele foi cantar. Agora, ontem, na sexta-feira, em um local. Eu não lembro se foi na Paraíba exatamente, eu não lembro o local. E também não vou dizer o nome do artista para não expô-lo. E ele, quando foi adentrar no recinto, disseram que ele não podia entrar. O segurança disse: não, você não vai entrar não. Ele disse: como é que eu não vou entrar? Você sabe, você está falando, ele disse: não interessa. Então houve aquele problema sério. E ele foi se apresentar em outro lugar. Às vezes o artista ele se sente bastante ofendido com isso, mas eu creio que seria um aprendizado, sabe, Edna? Um aprendizado, porque tem espaços, o espaço que dá
Ó, vez. Opa. A gente tá tendo probleminha aqui com a Edna. Vamos ver se ela fica. Enquanto a Edna tá retornando, desde já obrigado a todos e todas. E se vocês tiverem alguma observação, também pode colocar, como a Cris Grossi colocou aí. O exemplo da Dina. Então a Edna saiu, mas a gente vai chamar de volta. Porque afinal de contas o nosso tema hoje é esse: teatro, amorosidade e resistência. Deixa eu ver onde é que está a Edna. Estamos aguardando a Edna chegar. Enquanto a Edna não chega, eu estava lembrando de um texto do Mayakovsky que é imprescindível, e depois eu vou ver se a Edna fala um pouco sobre ele com a gente. Que é um texto muito conhecido, mas ele nunca perde a atualidade, devido à sua força, que diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Texto muito forte do Mayakovsky, que não perde a sua atualidade. Bom, deixa-me ver, deixa eu chamar a Edna novamente. Boa noite a quem chegou agora. A gente está tendo um probleminha técnico. A Edna estava conversando com a gente e de repente caiu a conexão dela. A gente está aguardando ela voltar. Mas Cris Grossi tem aqui o pedido seu de contar o exemplo. A Dina, ela vai contar assim que ela voltar. E nós estávamos conversando justamente sobre essa questão do do silenciamento da arte. Vocês que trabalham com arte, em que momento vocês tiveram a arte silenciada? Em que vocês perceberam, não só nesses 2 anos atuais, esses anos que são tão estranhos à nossa forma de pensar, enquanto sociedade que está evoluindo, mas no exercício da arte de vocês. Deixa-me tentar mais uma vez a Edna. Vamos ver agora se ela consegue retornar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar a live agora. Tento me comunicar com a Edna e a gente retorna daqui a pouco. Então, por favor, esperem, são só 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta.